Boa tarde. Nós, mais uma vez, aqui estamos, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre Deus, bem abreviado, porque se nós fôssemos mesmo nos aprofundar, talvez ficássemos 1 ou 2 anos, ainda não esgotaríamos tudo o que tem para ser visto a respeito de Deus. Ontem nós falamos sobre o aspecto que Deus tem em relação a nós como pai, né? Um pai amoroso, um pai que cuida e um pai disciplinador, um pai que tem regras de conduta, que corrige, que faz com que o filho possa ser restaurado, né? Desde que haja uma submissão. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Num texto que está lá em Atos 17, 24, 25 e o versículo 28, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos disseram, pois somos também sua geração. Então, nós dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens significa o quê? Que a presença de Deus não está confinada em algum lugar especial. Não existe um local, né, que possa ser considerado o santuário de Deus, onde Deus está presente. Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está presente em toda parte e jamais estará preso a algum lugar específico. Portanto, dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens é simplesmente nós reconhecermos e falarmos da grandeza de Deus. Quando nós olhamos para Deus, né, para a sua grandiosidade, à luz da revelação do que está na Bíblia, nós podemos entender por que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não há um lugar sequer nesse universo que pode conter o Criador de todas as coisas em sua plenitude. Então, onde que Deus habita? Né? A palavra revela que o templo de Deus é a sua própria igreja. E quem é a igreja de Deus? É o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é formado por todos aqueles que nasceram de novo. Todos os que nasceram de novo, todos os que vivem em Cristo, que estão com o Espírito Santo, com o seu Espírito revivido e com a presença do Espírito Santo em si, esses são participantes e esses são aqueles que formam o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo seria o templo, né, ou a igreja onde Deus habita. Deus habita nessa igreja que é formada por cada cristão nascido de novo. Por cada um que tem a presença de Cristo através do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 3,16, está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, ele está falando aqui para cristãos, para nascidos de novo.
Então, ele está dizendo o quê? Você é um santuário de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, de fato, quando a igreja, quando eu digo o corpo de Cristo, quando os nascidos de novo se reúnem em algum lugar, ali a presença de Deus ela se manifesta. Não porque o lugar seja sagrado, mas porque a casa de Deus está reunida ali. Jesus Cristo mesmo nos evangelhos diz assim, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Essa é a verdadeira igreja, né? Esse é o verdadeiro templo onde Deus habita, onde existem ali pessoas nascidas de novo, com o Espírito Santo de Deus habitando nelas. Cada um ali é parte e é também um templo, né? Onde Deus habita. Lá em Efésios 2, versículos 19 a 22, está escrito assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, aqui, nós entendemos o quê? Que nós somos onde Deus habita. E nós estamos edificados sobre os fundamentos, né? Os fundamentos são exatamente o que está na palavra de Deus, nos ensinamentos, né? Dos apóstolos, dos profetas, e Cristo Jesus é a pedra angular, a pedra onde nós somos colocados e somos ajustados e onde ali nós crescemos como santuário dedicado ao Senhor. Esse é o local onde Deus habita. Então, não adianta construir grandes templos ou dizer que Deus está aqui, Deus está lá. Não, Deus está aonde o seu povo está. E povo de Deus são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que pertencem à família de Deus através da fé em Jesus Cristo. Então, esse é o significado, né, de que Deus é grande demais para habitar em templos construídos pelas mãos humanas. Mas nós, como igreja, como o corpo de Cristo, Deus habita em nós. Alguns outros aspectos, né, que eu estou abreviando esse estudo, alguns aspectos nós já vimos, né, e nós temos que entender que nós somos criaturas de Deus, nós já falamos sobre isso, né? Nós somos criados por Deus. Nós já lemos um versículo que está lá em Salmo 139, 14 e 16, está escrito assim: pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível, tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda havia uma delas.
Então, nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Como raça humana, nós somos criaturas. Um outro aspecto, né, que também podemos ver aqui em 2 Coríntios 6, 19 a 20, está escrito assim: ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você é nascido de novo? Você pertence a Deus. Se você é nascido de novo, você é aquilo que nós já falamos agora há pouco, o templo do Espírito Santo, que habita em nós proveniente de Deus. E que fomos comprados por bom preço. Comprado como? Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós somos resgatados por esse preço tremendo. Então nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, porque eles pertencem a Deus. Então nós temos que cuidar, né, daquilo que nós fazemos, como nós andamos, do testemunho que damos e aonde nós estamos usando o nosso corpo e a nossa mente. Pois eles pertencem a Deus. E da mesma maneira, no versículo de Apocalipse 4:11, na continuidade aqui, nascidos de novo, nós somos chamados para adorar a Deus. Apocalipse 4:11 está escrito: digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então nós temos que, como nascidos de novo, reconhecer quem é Deus, tudo que Ele fez, todo o poder que Ele tem, e glorificá-lo, dar a Ele toda a honra e glória em todo o tempo, em todo momento da nossa vida. Nós temos que reconhecê-lo em todo lugar, em todas as coisas, e louvá-lo, né, a todo momento. É algo assim que acaba fazendo muito bem para a nossa vida, quando nós glorificamos e louvamos a Deus constantemente, né? Sempre em nome de Cristo Jesus. Lá em Mateus 22:37 está escrito assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. A Bíblia nos fala, né, aqui, que isso é algo que tem que ser, natural, como nascidos de novo, como cristãos, né, que muitos são ou se chamam cristãos, deveria ser natural esse amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. Pelo reconhecimento que nós temos que somos sustentados, a nossa vida é sustentada por Ele, onde nós estamos é sustentado por Ele. Nós existimos porque Ele quer que nós existamos. Então, a partir do momento que reconhecemos quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele está fazendo por nós constantemente, nós temos que verdadeiramente amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. É uma decisão que temos que tomar, né? Quando nós lemos a história de Josué, lá no Velho Testamento, que ele foi
um grande líder, né, da nação de Israel, e eles haviam vagado durante 40 anos e não possuíram a terra prometida. Ali Josué, sob a orientação de Deus, acabou dirigindo o povo na vitória contra as nações malignas, né, que habitavam em Canaã, e tomou posse da terra para Israel. E ali, depois dessa conquista, Josué desafiou todo o povo a tomar uma decisão. Eles tinham participado das batalhas, tinham visto a mão forte de Deus agindo, né? E ali, mesmo assim, Josué desafiou e disse assim, lá em Josué 24:15: escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse mesmo desafio, né, ele é lançado para cada um de nós constantemente. Para quem você está servindo? Quem você presta culto? Esse é uma constante na nossa vida. Esse desafio vem a cada um de nós. E o desafio é assumir esse compromisso, né? De dizer assim, eu e a minha casa, ou se você não tem a casa ainda, que é solteiro, né? Escolha, né? Quem você quer servir. É um passo que tem que ser dado. E como eu falei agora há pouco, né? A gente tem que, se for dar continuidade mesmo nesse estudo, é muita coisa que nós temos que ver. Eu estou selecionando alguns detalhes, né? Para nós apresentarmos e nós começarmos a ter noção, né, de quem é Deus. Nós já vimos, né, como é que nós podemos aprender mais sobre Deus. Nós vimos que a Bíblia nos ensina sobre Deus, né? A palavra de Deus, ela revela quem é Deus. E a Bíblia é totalmente confiável para revelar a Deus. Lá em Lucas 21:33, Jesus falou assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ela é eterna. A palavra de Deus é eterna. O que está nela é válido. A autoridade de Deus e da sua palavra, né, ela estão aqui. Está escrito, está para ser revelado. E a autoridade de Deus e da sua palavra, lá em Mateus 4:4, diz assim, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em João 10:35, segunda parte do versículo, está escrito assim, e a Escritura não pode falhar. Então, são textos que estão aqui que vêm, né, corroborar aquilo que Jesus falou aqui. Né? Que a palavra de Deus, ela é confiável. A autoridade de Deus está expressa na sua palavra. A Bíblia, nós vimos também que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Foram homens que escreveram, mas o Espírito Santo de Deus agindo sobre esses homens, eles escreveram, né?
a Bíblia. Lá em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Inspirada diretamente por Deus. A Bíblia ela foi totalmente escrita na direção do Espírito Santo de Deus. 2 Pedro 1,21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos mesmo que reconhecer a autoridade da palavra de Deus. E nesse livro, né, é um livro, mas a partir do momento que você se aproxima dele, buscando revelação através do Espírito Santo de Deus, como eu já disse anteriormente, essa letra que eu diria morta, ela se transforma em palavra viva, rema, palavra viva que vai transformar a vida daqueles que a recebem e transformar cada vez mais para melhor. Quando nós lemos lá que nós somos edificados, é exatamente isso que a palavra faz. Ela nos edifica, nos faz crescer espiritualmente, em todos os sentidos, né? E nós teremos uma vida plena, segundo a palavra de Deus nos promete. Um outro aspecto, né, que a palavra de Deus também revela, é que nós podemos ouvir a voz de Deus. Existem textos, né, falando sobre isso. Lá em Gênesis 3, 9 a 10, Deus falava com Adão, né? Tanto que nesses versículos está escrito assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E Adão respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então Adão ouviu a voz de Deus. Lá em Deuteronômio 4:12 está escrito assim: então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes semelhança nenhuma. Aqui Moisés está falando para o povo, porque o povo que estava reunido embaixo do monte lá, eles ouviram a voz de Deus, né? Embora não tenham visto a Deus. E nós podemos ouvir a voz de Deus. Deuteronômio 5:24 diz assim: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Em Atos 22:14 diz assim: e ele disse: o Deus de vossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aqueles justo e ouças a voz da sua boca, voz da boca de Deus. E nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós podemos ouvir audivelmente, podemos ouvir na nossa mente, podemos ouvir no nosso coração. De muitas maneiras Deus se manifesta. De muitas maneiras Deus fala conosco, né? Mas nós temos que estar atentos e nós temos que pertencer à família de Deus. Ser nascido de novo, ter o nosso espírito vivificado, porque nós ouvimos a Deus, né? E sempre existe uma finalidade para ouvirmos a voz de Deus. Um outro aspecto, né, que eu achei assim interessante e importante
de nós falarmos é exatamente os nomes de Deus que aparecem na Bíblia. Porque os nomes de Deus revelam o seu caráter e o seu poder. E esses nomes acabam se transformando em algo muito importante para nossas vidas também, quando nós entendemos o que cada um significa, né, no sentido daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Quando nós pegamos um texto, né, da linguagem da Bíblia hebraica, muitas palavras são diferentes, são usadas com relação a Deus. Quando nós pegamos a Bíblia em português, as palavras, praticamente todas elas foram traduzidas ou por Deus, ou por Senhor, ou Senhor Deus. Perdendo, né, assim, na tradução, que eu diria, entre aspas, o poder da palavra, do significado do nome de Deus. Nós lemos ali Deus, mas aquele Deus que está escrito, ele foi traduzido para Deus, mas de uma outra palavra, às vezes uma palavra muito poderosa, que que revela uma característica de Deus que pode ser uma tremenda bênção para nossas vidas. Quando nós verdadeiramente entendemos o significado e a propriedade, né, dessa característica que Deus revela através desse nome pelo qual ele é conhecido. O primeiro nome, né, que aparece é Jeová, ou Yahvé, né, que significa aquele que tem existência própria. E ele foi usado em relação a Deus como Deus criador, aquele que cria. Então, em Gênesis 2:4, tem a citação. Está escrito assim: esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Deus como criador. Deus como a autoridade tremenda, o poder tremendo que reside nele, através desse nome, né? Tanto que é tão poderoso, é tão, assim, eu diria, santo, né? Que na Bíblia, nos escritos judaicos, ele vem no tetragrama. Eles não pronunciam a palavra, o nome inteiro de Deus, né, pela santidade que esse nome, pelo que ele representa. Então, Jeová, ou Yahvé, né, é o Deus criador, o Deus que tem poder de criar. E se você quer milagres na sua vida, esse Deus criador, ele ainda exerce o seu poder. Quando nós temos fé, dependendo da necessidade que nós temos, ele pode criar, e criar coisas, criar, sabe, fazer milagres mesmo, através da autoridade que ele tem, como Yahvé, como o Criador. Tem muitos testemunhos de gente que foi abençoada por esse Deus Criador. Testemunhos tremendos de restauração física, através de milagres, né? Quando a pessoa creu e apelou a esse Deus Criador na sua vida. Deu o nosso horário, a gente vai continuar amanhã, né, nessa sequência, e
nós vamos ver como é importante nós conhecermos os nomes de Deus, as características dele, tudo que está revelado em cada nome, para que sejam bênçãos para a nossa vida. Amém?